vem o Brasil, olha o cruzamento. O futebol é um esporte mundial. Não existe qualquer outro com tanta popularidade. Sua história é de começo incerto, mas é certo que ele conquistou o coração do mundo. Não é um jogo complexo, mas essa é a sua beleza. Qualquer um com uma bola e algum poste de madeira pode jogar. Mas o futebol não se limita a um jogo de rua. Com o tempo, ele se tornou cada vez mais organizado. Por definição, é apenas um esporte que se joga com os pés, onde o objetivo é colocar a bola dentro do chamado gol. Porém, hoje as regras são bem mais complexas e elaboradas, já que logo surgiu a necessidade de se criar um órgão para regulamentar um esporte tão popular, que veio a ser chamado de FIFA. Mas isso não foi o bastante. Em 1930, a história começou. O Uruguai foi palco da primeira Copa do Mundo. Pela primeira vez, os melhores jogadores de vários países diferentes se reuniram em uma competição, a Taça Charles Rimet. A competição reuniu 13 seleções, que haviam convocado e treinado os melhores jogadores de seus países. Poucos podiam imaginar a magnitude daquele campeonato que começava. Devido à falta de tecnologias e ao baixo desenvolvimento da mídia, a primeira Copa não foi muito divulgada. Além disso, algumas das principais seleções europeias negligenciaram a competição e o Brasil obteve seu pior desempenho em Copas. Sua popularidade foi menor do que a das outras Copas, mas ela foi o começo de uma grande história de sucesso. O Uruguai, anfitrião, tornou-se o primeiro campeão da história das Copas, vencendo da Argentina e conquistando um lugar de honra no restrito hall dos campeões. O palco da segunda Copa do Mundo foi a Itália, e novamente a seleção anfitriã conquistou o título, dessa vez sobre a Tchecoslováquia. A Copa aconteceu na época do fascismo, e por isso ficaram suspeitas de fraude da Itália. A tecnologia e as Copas do Mundo sempre caminharam juntas. As primeiras Copas, que não tinham uma cobertura tão detalhada por parte da mídia, não obtiveram tanta popularidade. Mas as Copas mais recentes contaram com uma avançada cobertura tecnológica, o que fez com que pessoas que antes não acompanhavam a competição via rádio ou pela televisão preta e branca passassem a assisti-la. A Copa do Mundo de 1938 aconteceu na França, e novamente a Itália se consagrou campeã, deixando de lado as dúvidas causadas pelo outro título. Pela primeira vez, o Brasil obteve um bom desempenho, conquistando o terceiro lugar. A Copa ganhava cada vez mais força no cenário mundial e no coração das pessoas. Poucas podiam imaginar que aquela seria a última Copa em um bom tempo. A Segunda Guerra Mundial eclodiu e o mundo entrou em um estado caótico. Todos os países sofreram com o conflito e não havia condições para realizar uma grande competição internacional. A guerra foi um período de baixa produção cultural e isso também afetou o futebol. A Segunda Guerra tinha sido um grande choque para o mundo moderno e levaria um bom tempo para que ele se recuperasse de suas feridas. O futebol foi pioneiro na recuperação e a Copa de 50 traria novas esperanças para os corações quebrados pela guerra. Em 1950, a Europa estava destruída pela guerra e a FIFA procurou um país latino para sediar a Copa. Por isso, o Brasil foi escolhido. A seleção tinha uma ótima equipe e a vitória traria de volta a esperança. Sem decepcionar, o Brasil chegou à final contra o Uruguai. O jogo foi realizado no recém-construído Maracanã, Rio de Janeiro, e teve presença de aproximadamente 200 mil espectadores. Um simples empate daria o título ao Brasil. Porém, a Celeste Olímpico Uruguai conseguiu o que parecia impossível. Venceu o Brasil por 2-1 e tornou-se campeã. O Maracanã se calou e o choro tomou conta do país do futebol. Aquela derrota deixou uma ferida que demoraria a sarar nos corações brasileiros.
Com a maior média de gols de todas as Copas, o campeonato de 1954, ocorrido na Suíça, foi um sucesso. A Hungria, que alcançara 27 gols em 5 jogos, chegou à final contra a Alemanha Ocidental. Apesar de seu favoritismo, a Hungria foi derrotada e a Alemanha faturou seu primeiro título. O Brasil sentiu o gosto de erguer a taça pela primeira vez em 1958, na Copa disputada na Suécia. Essa vitória inesperada tirou da memória dos brasileiros a lembrança de 1950 e começou uma nova era em seu futebol. Olé, obrigado Pelé, olé, obrigado Pelé. Todo mundo sambando com a bola no pé, obrigado Pelé, olé, obrigado Pelé, olé, obrigado Pelé. É a glória, e sempre humilde, sempre igual, negão, tricampeão ao natural. Neste ano, apareceu para o mundo, jogando pela seleção brasileira, aquele que seria considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O clima para a Copa de 1962 era de total otimismo. Novamente, o craque Pelé disputaria a Copa, e o Brasil era grande favorito ao título. Além disso, a Copa seria disputada em um país latino, o Chile, e a torcida brasileira compareceu. Pelé chegou a marcar um gol, mas logo no início da competição ele se contundiu. Parecia o fim da esperança, mas a seleção não se abalou e essa veio a ser conhecida como a Copa Garrincha por causa do ótimo desempenho desse jogador. Com determinação, o Brasil chegou à final contra a Tchecoslováquia. Venceu por 3-1, obtendo seu segundo título. A Copa do Mundo de 1966 aconteceu na Inglaterra. A seleção anfitriã era muito desmerecida, mas obteve o título com uma mistura de determinação e polêmica. A vitória na final, por 4-2, foi polêmica graças a um gol duvidoso. Além disso, o Brasil foi eliminado pela seleção portuguesa por 3-1, com 3 gols do jogador Eusébio. Foi em 1970 que, pela primeira vez, uma Copa do Mundo foi disputada na América do Norte, no México. O Brasil, com um futebol ofensivo e criativo liderado por Pelé, obteve grande sucesso. Na final, a seleção brasileira enfrentou a sistemática seleção italiana e, furando suas retrancas, tornou-se a primeira tricampeã da história. Foi justo por causa do tricampeonato brasileiro que a Taça do Mundo deixou de se chamar Jules Rimet e passou a se chamar apenas Taça FIFA. A Copa de 1974 ocorreu na Alemanha Ocidental e teve a seleção holandesa como destaque. Os holandeses utilizaram uma formação inovadora que lhes concedeu o apelido de Laranja Mecânica. Além disso, o craque Johan Cruyff ajudou a tornar essa seleção favorita. Mas ela decepcionou ao perder para a Alemanha Ocidental na final. A Copa de 1978 ocorreu na Argentina durante seu regime militar. O craque holandês, Cruyff, recusou-se a jogar, em suposto protesto contra o regime. Mesmo assim, a Holanda chegou à final, apenas para ser vice novamente contra a Argentina.